Bom, então vamos lá. Vocês devem plastificar, pode usar papel contact, plastificar em casa mesmo, ou você manda plastificar na papelaria, tá? Um outro arquivo que vocês vão receber, que também é interessante plastificar, é este arquivo aqui, ó. Você vai receber ele numa folha sulfite, né, no tamanho A4, aí você corta e plastifica dessa forma. Este gráfico, ele é vendido assim também, ó, em PVC, tá? Mas não precisa comprar, tá? O simples funciona, lembra? Então, a gente pode imprimir e plastificar. Então, esses arquivos vocês terão disponíveis ali no nosso Drive, né? E vocês imprimem. É importante que a impressão seja a melhor possível, não pode ficar com cortes nas trilhas, porque depois eu vou explicar para vocês a importância dos gráficos, tá? Então, assim, não pode ficar borrado, tremido. Quando for tirar xerox, por exemplo, ou se você for imprimir em casa, se certifique de que a folha está limpa, que não tem nenhuma sujeirinha na folha, não pode ficar amassado. Na hora de plastificar também não pode fazer bolha. Por isso que às vezes é interessante comprar já o em PVC, porque a impressão já está no próprio aparelho, né? No material. Mas esse aqui é muito mais barato, né? E aí você pode fazer quantos você quiser. Depois vocês vão receber a explicação para que serve esse gráfico. Vocês vão usar muito ele agora nos próximos treinos, depois que vocês tiverem já a habilidade de usar o pêndulo, tá? Então esse aqui se chama decágono, é um gráfico que eu vou enviar para vocês, deixar lá no grupo. Vocês vão imprimir e plastificar. E a régua, que é a régua que a gente usa para medir as energias das coisas, tá? Chama régua de Bovie, ou de Bovis, né? Cada pessoa fala de um jeito, mas foi o cara que desenvolveu a régua e determinou algumas medições, tá? Eu vou falar depois também sobre essas medições. Como se usa essa régua? Mais uma vez a gente vai desmistificar algumas tendências, tá? Aqui tem um espaço escrito testemunho. Então, se usava o quê? Colocar a foto da pessoa. Lembra que eu expliquei o que é o testemunho? Que pode ser tudo que represente o DNA daquela pessoa. Então, pode ser uma gota de sangue, um fio de cabelo, um pedaço de unha, a foto da pessoa. Ou então, antigamente, quando atendia presencialmente, pegava essa régua, pedia para a pessoa segurar aqui assim, para impregnar a energia dela na régua. Bom, eu já falei para vocês que a gente se impregna da energia das pessoas só de chegar perto, não precisa tocar. E nós nem trabalhamos presencial mais, né, a maior parte do tempo. A gente trabalha à distância, então a gente já está entrando em contato com a energia da pessoa. Então não faz muito sentido você ter que colocar alguma coisa física aqui. Então, como essa régua ela não foi atualizada, todo mundo ainda usa ela dessa forma, então a gente vai usar as nossas adaptações. Quando você vai tratar uma pessoa, você não precisa ter o testemunho, que é o que eu disse lá, acho que na segunda ou na terceira aula, nome completo, data de nascimento e endereço completo da pessoa. Então, isso é uma ficha que você vai preencher esses dados, aquilo é o testemunho. Quando você for fazer um tratamento para alguma pessoa, mesmo que essa pessoa seja você, tenha a sua ficha ali perto de todo o material que você vai utilizar, porque você já está conectado com a energia da pessoa, então você não precisa se preocupar. Então, esta régua, ela tem duas maneiras de ser utilizada, tá? Ela começa a partir daqui, ó, a medição dela, tá? Então, aqui tem o zero e vai até ali. Então, tem quatro faixas uma, duas, três, quatro, cinco faixas de medições, tá? A faixa que a gente vai usar é a faixa de Angstrom, que tá aqui em cima, tá? Então, é aqui, esta única faixa que nos interessa, tá? Que olhando daí, é a primeira aqui de cima, que começa em 1000 e vai até 10.000, tá? Então, hoje em dia já existem estudos que essa numeração, ela já está desatualizada, tá, gente? Só que não criaram ainda algo novo. Depois eu vou explicar para vocês outra forma de você determinar a medida das coisas que você quer ter um padrão, tá? Mas vamos aprender do jeito que é. A minha proposta é explicar a radiestesia clássica, ok? Então, beleza. Então, na radiestesia clássica é isso que a gente usa.
Então, como só nos interessa a medida que está aqui nessa linha de cima, então quando nós formos fazer um pedido, um comando, determinar qual é a pesquisa que nós vamos fazer, nós vamos usar o pêndulo iniciando daqui, do zero, onde que está o testemunho, tá? E aí a tendência é que ele ande por essa primeira linha aqui, mas pode acontecer, de acordo com o treinamento, pode acontecer ele começar a andar pela linha de baixo e depois ele ir lá parar e mostrar na linha de cima. O que você tem que fixar? Que a medida que você está procurando, ela está na linha de cima. Ele pode começar por qualquer jeito, andar de qualquer maneira, doidão, mas ele tem que te dar uma informação que conste aqui na linha de cima, tá bom? Então, existem duas formas de você pesquisar isso. Você colocar o pêndulo aqui e pedir, me dá a energia da lasanha da minha sogra. E aí ele vai fazer aquele movimento de andar, lembra? De puxar você, puxar sua mão, daquele exercício que nós fizemos de movimento linear e também do exercício que eu pedi para vocês fazerem em casa para localizar objetos, tá? Então você vai sentir e puxar a sua mão para frente. Lembra, olha, mantenha sempre o seu ombro relaxado, o cotovelo apoiado na sua bancada e aí você vai dar um comando específico para o pêndulo, né? Me dê a energia desta caneta, vamos dizer. Então ele vai começar a andar e ele vai te puxar. E aí ele vai chegar num determinado lugar e ele vai parar e vai sinalizar para você, deixa eu botar aqui, sinalizar para você que é ali. Como que ele pode sinalizar? Ele pode parar e ficar dando voltas, ele pode parar e ficar dando soquinhos e tremendo em cima, ele pode rebolar, ele pode simplesmente parar. Às vezes ele vai ficar dando um movimento circular em cima do local, só que aí ele faz um círculo muito grande, você não tem como saber exatamente qual é a medida. Aí você põe o seu dedinho ou alguma coisa que possa apontar, tira o pêndulo de cima do objeto que você está pesquisando, para não sofrer influência das linhas, tá? E aí você pergunta, deu mais ou menos aqui? Ah, tá, aqui é 6.000, é 6.100? E ele vai responder sempre um sim ou não, tá? Ah, é 6.200? É 6.300? Olha que ele disser que sim, aí você identificou que aquilo que você está pesquisando é 6.300. Vamos repetir. Vou medir a energia desta caneta. Então, eu estou conectada com a caneta. Olha, me dá a energia desta caneta Bic preta. Aí você põe aqui no começo, ele vai andando. E aí chega lá no lugar onde que é a energia seta, ele começa a fazer algum movimento diferente de andar, tá? Aí, se ele fizer um círculo muito grande, você pode comandar, diminua o círculo. Mostra para mim qual é o número exato. Mostrou. Se você ainda tiver dúvida, você põe o dedinho e pergunta: 6.000? É 6.500? É 5.900? E aí o pêndulo vai respondendo sim ou não até você encontrar a resposta certa. Uma outra forma de pesquisar é imaginar que nós temos aqui um semicírculo. Lembra que vocês fizeram o exercício da direita para a esquerda? Então, imagina que tem aqui, ó, um semicírculo. E aí, você vira a régua para você e você imagina que aqui é o centro. E você pede para ele, me dá a energia da caneta. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar movimentos pendulares. Entende? Então, ele vai acompanhar o semicírculo e vai mostrar onde que é o ponto. Aí, mesma coisa, se você tiver em dúvida se é entre 6 e 6,5, você pega e pergunta fora do desenho, né, da régua, se é tal, se é 6.000, se é 6.500. A única diferença é que eu, particularmente, como eu trabalho bastante eu uso uma outra régua de medida, tá? Mas quando eu trabalho bastante com radiestesia, então eu uso muito semicírculos. Então, eu prefiro fazer em sistema de semicírculo, ele vai fazendo assim e vai medindo, tá? Bom, eu vou passar para vocês a tabela que representa a tabela de pesquisa. Então, o que significa quando dá 4.000? O que é uma energia saudável, né? Então, aqui vocês vão ver que tem algumas
energias, mostrando, olha, a raio ultravioleta, a energia do câncer, a energia de tuberculose, de 6.000 para baixo é menos doença, de 6.000 para cima é mais saúde. Então, isso daí a gente vai entrar nos detalhes depois. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês imprimam esta régua e que vocês plastifiquem. Pode não, se vocês não tiverem como plastificar logo de cara, tudo bem, só imprime, corta ela bonitinho nesse formato, porque ela tá numa folha A4. E aí façam os testes. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir a própria energia, vocês podem medir de manhã, à tarde e à noite, para vocês verem. E vão anotando, tá? Vocês podem medir a energia da sua comida, de algum objeto que você ganhou, a energia da casa, a energia dos filhos. Pode medir a energia de ninguém, de todo mundo. Aí, você não precisa estar perto da pessoa para medir energia, lembra-se? O ideal é que você tenha o nome completo, a data de nascimento e endereço da pessoa. Mas se você não tiver, mas você é uma pessoa que você tem sempre contato, eu quero medir a energia da minha mãe nesse momento, eu não tô perto dela. Você se conecta com a sua mãe e mede. E anota, tá? Vai anotando todas as energias, vai observando. É legal também essa questão de você ver sua energia de manhã, de você ver sua energia à tarde, porque você vai vendo como que vai acontecendo as variações, né? Então é um exercício muito gostoso de fazer e é simples, tá? Então, sem muita preocupação, vai começar a partir daqui, joga o pêndulo e pede, me dá a energia de tal coisa. Ele pode andar por qualquer linha, mas ele tem que terminar aqui em cima, porque é onde está a nossa referência de angstrom, tá? Aqui em cima, na primeira linha da régua, essa aqui. Então, que começa de 1.000 e termina em 10.000. Então, entre 1.000 e 10.000 tem que estar a energia do que você está pesquisando, tá bom? É legal que isso ajuda você a treinar o sentir o pêndulo andar. E também, você vê que os números são pequenininhos, ajuda a treinar o olho, para você ver, tá, será que é 5? Será que é 5.100? Será que não é? E aí você vai pesquisando. Lembre-se, sempre que você for fazer uma pesquisa, procurar ter uma superfície plana para pesquisar. Porque como não está treinado, às vezes o pêndulo está seguindo a linha, né? Seguindo a imagem. Lembra do exercício que a gente fez? Segue a imagem e ele está te respondendo pela imagem e não a sua pergunta, tá? Então, por exemplo, aqui, como tem muitas linhas, se você colocar que ele der uma coisa e você não tirar ele daqui para fazer uma pergunta, pode ser que ele esteja tentando seguir linhas e você vai interpretar que ele está tentando te responder, tá bom? Então é isso. Sempre que for pesquisar alguma coisa, põe o pêndulo fora da folha, do desenho, para que ele te dê uma resposta mais neutra, tá bom? Então agora você também tem mais isso daqui, ó, para você utilizar, tá bom? Depois eu mando mais coisas para vocês. Bons treinos!